Sejam muito bem-vindos ao canal O Estado Imaginário. Nessa semana, uma maratona de Flash, literalmente. Então, hoje, o vídeo com spoilers desse filme que eu entendo que dá uma salvada ali. Mas é estranho porque é um filme que ele dá algum tipo de continuidade para esse universo ali? Sim, não. Eu entendo até que dá uma revigorada. Porque o cinema, pessoal, funciona mais ou menos assim, né? Não deu certo, deu bilheteria? Estreia de novo. Ah, agora não, agora estamos finalizando. Deu bilheteria? A não ser que seja aquela coisa no fim de carreira, como fizeram lá uma hora com o X-Men, aí é outra história. Tem um outro nível de envolvimento de estúdio ou saída de estúdio, aí é outra história. Mas nesse caso, o Flash, ou The Flash, é um filme que realmente diverte. A proposta é essa, a proposta é de diversão, então consegue o seu intento. E é desse super-herói escarlate velocista tão maltratado aí no filme da DC que nós vamos falar hoje. Então, mais uma vez na correria, é dia de Flash, The Flash. Roda a vinheta. Bom, pessoal, hoje vai ser difícil porque parece que a voz voltou, mas eu tô aqui, tá difícil de fazer o vídeo hoje, mas por vocês, com muito amor, com muito carinho, vamos que vamos lá, forçando a voz aqui, dando uma arranhada, corta na edição e tá tudo certo. Coube ao diretor Andy Muschietti uma missão um pouco ingrata, um pouco difícil. Você tem ali não só, mas principalmente o ator, o Ezra Miller, que deu trabalho demais, inclusive eu até falei com o meu grande amigo Samuca hoje, fala Samuca, um abraço aí. Eu falei com o Samuel hoje, Samuca, eu vou falar uma coisa pra você, se o tal do Ezra visse o próprio filme, viste a sua interpretação, que é boa, porque eu já falei em lives e vídeos do canal, ele começou lá atrás, bem novinho ainda, naquelas séries policiais, o Lei e Ordem, né? SVU lá, ou coisa que valha, ele começou novinho lá. E eu já não gostava dele lá, não sei, ele não tem um carisma, mas ela é ator, tem lá sua classificação, tem lá seu certificado, vamos chamar assim, e as pessoas contratam, ele se vende, as pessoas contratam. E aí, não cabe a mim julgar uma coisa que o valha. Então, pra mim, nunca foi um cara que eu falei, ele tá no elenco, ó, que ótimo. Tem filmes que você vai pelo ator, tem filmes que você vai pelo diretor, tem filmes que você vai pelo conjunto da obra toda e tal, mas tem vezes que você até não vai assistir um filme por causa de um ator. Muitas vezes você não vai assistir um filme muito mais por conta do ator do que do diretor, né? A não ser que o diretor tenha feito uma sequência absurda de bombas. Então, voltando aqui ao que interessa. Esse diretor, apesar de todos os pesares causados pelo ator principal e de outras coisas mais que muita gente dando pitaco, ele teve que construir a obra dele. Bom, no final, eu acho que foi o famoso entre mortos e feridos, salvaram-se literalmente todos, né? Os mundos colidiram, The Flash, os mundos colidem, né? Porque tem toda uma questão lá em relação ao multiverso, tudo mais. Multiverso, pessoal, na linha daquela questão que aconteceu lá na história em quadrinho da DC, lá atrás, uma das mais famosas, que é o Crise nas Infinitas Terras, onde é uma história muito legal, por sinal. Quem é fã de quadrinho sabe muito bem o que eu tô falando. Quem não é fã de quadrinho ou e não viu essa obra, vai lá, gente. Compra, procura, pega emprestado se algum louco emprestar e veja que é uma obra realmente imprescindível, porque corrigiu uma questão ali de ano de ouro com ano de prata, com ano de bronze, com um monte de vertentes e tudo mais, ou pelo menos alinhou. Se não corrigiu, vamos chamar até alinhou, melhor. Então esses mundos colidem, tem tudo a ver o nome. Então é um filme que já começa com um nome bom, The Flash, os mundos colidem, e uma leve base daquela obra também de quadrinhos do Flashpoint, que é uma obra maravilhosa, que foi muito bem animada, inclusive, pela DC. E faltava aquela, como é que a DC, aquela velha história de sempre cansativa de aqui, como é que a DC faz boa animação, faz bom desenho, faz tudo certinho ali, e chega nos filmes, não consegue fazer um roteiro, transpassar uma questão, porque tem história de quadrinho que já é roteiro feito, já é roteiro pronto. Tem a piada pronta e tem o roteiro pronto. Ó, piada pronta e o roteiro pronto. E aí o que acontece? Não. Parece que é o caminho. Por quê? Gente, o filme é agradável, é bom. Olha, eu não gosto da atuação, não é nem a questão da pessoa, tá? Eu não gosto da atuação dessa Miller, eu acho que ele não tem um carisma, e aí tem uma coisa irônica ali. Também eu não gosto daqueles primeiros Batmans, eu não gosto. Eu acho que o 2, ainda com a Michelle Pfeiffer, ainda tem uma estrutura legal, mas eu não gosto, não acho legal. As adaptações que o Tim Burton fez ali, que é um gênio, mas eu não gosto. E eu não gostava principalmente pela escolha do ator, o Michael Keaton. E o Michael Keaton brilha muito, não no Corinthians, mas brilha muito nesse filme. Brilha muito. Ele é um dos que rouba a cena? Sim. A Sasha Calle também rouba. Tem um detalhe, pessoal. O filme estava construído de uma forma e ele foi reconstruído como se fosse um multiverso mesmo milhões de vezes. Milhões de vezes. Tem tudo muito a ver com o filme. Olha que coisa louca. A arte imita a vida e a vida imita a arte. Então, tinha um monte de coisa ali. Ela mesma tinha uma participação maior, certo? De luta e tudo mais tal. A participação dela condensada como foi é interessante porque você sente falta.
ela sobra no que ela fez, tá bem feito, tá bacana, tá estruturado, tá legal, tá carismático, ela é carisma puro, logo de cara, aceitei ela como cara, a história dela, o jeito dela, a briga com o Zod, valeu, pancadaria. Se tivesse mais pancadaria, seria mais legal, mas é um filme de mais de 2 horas, pessoal, então já tem bastante coisa ali. Se perde um pouquinho, o filme tem altos e baixos. É mais ou menos o Aranhaverso, na minha opinião, Aranhaverso 2, no caso, né? Se perde um pouquinho, mas esse se perde menos. Se perde menos. Porque a história ali tá no simples. Lembra que eu falei pra você da simplicidade, gente? E a simplicidade é tudo. Como a base é tudo. Muito bom, muito bom. E aí é lógico, gente, por exemplo, o efeito especial. Realmente, ele deixa a desejar. Efeito especial. Tem algumas coisas ali que você fala, poxa, não se esmeraram. Muito. Inclusive, como aqui é com spoilers, tem uma cena inicial que eu acho que ela não tem uma estrutura. Você tem lá o Mercúrio, naqueles filmes do X-Men, eles são 2 clássicos, né? 2 clipes clássicos. A música combina, o contexto combina, o ator combina, mesmo adaptado pra caramba, ele sai na correria e tudo que ele faz você fala, caramba, olha, se eu tivesse uma super velocidade dava pra fazer isso, e é assim que acontece, se fosse essa super velocidade dessa forma, no superlativo do superlativo. Desculpem o superlativo, ou a figura de linguagem, ou a repetição do que eu vou falar aqui agora, mas ele tem uma construção que você consegue realmente entender que aquilo é o que você faria ou que alguém podia fazer com aquela super velocidade colocada naquele jeito. Então tem uma estrutura ali, ele sai correndo e você consegue acompanhar tal, o que ele está tentando fazer, o que ele está fazendo literalmente na hora para o que vai acontecer depois. A primeira cena tenta fazer isso, a primeira cena ali mais corrida tenta fazer isso. Não consegue, a minha não consegue. E aí tem um detalhe ali nos cachorrinhos que funciona muito bem como final, como uma coisa de créditos finais, funciona muito bem, é simpático, funciona porque tem o começo. Mas você vê que ele não avança. É uma queda de um prédio que tem uma maternidade, tem lá um monte de bebê, uma enfermeira e um cachorrinho. Ele vai salvar todo mundo, você sabe que ele vai salvar todo mundo no final, mas eu acho que fica meio mambembe ali como isso é construído. E aí, algumas piadinhas não funcionam. E com esse cara, vou falar, é difícil, mas tem algumas que funcionaram com ele. Olha, o diretor teve trabalho ali, porque tirar isso de... Às vezes é o diretor que tira do ator, né? Às vezes o ator nem precisa, né? Ele sobra na tela. A câmera ama a atriz, o ator, mas tem uns que a câmera odeia, né? Mas no caso ali ele consegue... Nessa vez agora, com o flash do Ezra, a gente consegue sim se emocionar, consegue rir, consegue até se enturmar e consegue se emocionar. Sim, você consegue se emocionar com ele sim. O filme é divertido, é dinâmico, o Ezra entrega um flash bem melhorado, o fato dele estar aí na tela em 2 personas mostra que ele sabe fazer quando ele quer. O Michael Keaton com o seu Batman, que eu não gostava então no passado, ele detona, ele ainda como Bruce Wayne é aquela coisa assim, é outra coisa da minha linha que ele foi ali pro futuro, é assim que termina o Batman, né? Ficou meio estranho, mas assim que termina, não sei, mas quando ele entra na história, com cicatriz e tudo mais, vocês vão entender o que eu tô falando quando vocês forem ver o filme. A coisa que ele até sente um prazer de falar, pô, voltei pra ativa, voltei pro jogo, voltei pra pancadaria, pela causa certa, pelo motivo certo, pela justiça, pela defesa dos mais fracos, dos oprimidos, quem tem que ser defendido mesmo. Muito bom mesmo. Então ele convence, um Bruce Wayne estranho, mas como Batman, acabou. Um Batman assim, definitivo, literalmente. Começo, meio e fim e recomeço, meio e fim. Enfim, e aí, o Bruce Wayne, falando sobre o multiverso, utilizando, olha, fazendo analogia, com a macarronada, foi uma coisa sensacional. Olha o pessoal que trabalha aí com macarrão, é o filme pra vocês aí, é o filme pra vocês apoiarem, porque eu vou falar, você sai com vontade de comer uma macarronada, mas a explicação que ele dá... 2 coisas, pessoal. Primeiro, macarrão. O filme mostra ali com macarrão, você fica com água na boca. É aquele daquele filme que você fala, puta, quando eu assistir esse filme eu vou ficar com vontade de comer macarrão. A linha dos universos, como ele dá a explicação, é sensacional. E a segunda coisa, é um belíssimo filme de mãe, de amor incondicional. Muito bom. E de filho, de amor de filho. E de respeito à família, de respeito ao pai e à mãe. É muito bonito isso. E aí, mais uma vez, o pessoal da DC vacilou. Isso era um filmaço para lançar em Dia das Mães. Filmaço, para você levar sua mãe, para a mãe levar o filho. Filmaço, não tô exagerando não, pessoal, filmaço. Inclusive, é daí que aquela lagrimazinha aqui no meu olhinho machucado aqui desceu aqui, viu? Foi na hora da mãe. Tem algumas partes emocionantes ali, mas na hora da mãe, no supermercado, aí não teve como. Aí eu dei uma chorada básica mesmo que... Então assim, é uma coisa legal isso aí, quando o filme te traz isso, te hipnotiza, te leva para dentro do negócio, para dentro do ambiente, é muito interessante. E aí, o que acontece? Basicamente, o Flash volta no tempo para salvar a mãe dele, só para vocês saberem, a mãe do Flash, lá na história de quadrinhos, ela morre, né?
E em cada história ali tem uma questão, uma hora do Flash Reverso e tal, de uma explicação muito legal anos depois dele criado, que por que ela morreu e como ela morreu e por que o Flashpoint, qual é o ponto do Flashpoint. Essa é a liga do negócio, essa é a liga do negócio, não é a Liga da Justiça, mas é a liga do negócio. E aí tem uma coisa muito simples do que é, colocado até, pessoal, no que você viu já em seriado do Flash, em série do Flash, tá? Muito por aí. E aí você vê assim, é isso, legal, bacana, não precisa ser mais do que isso. E com uma questão simples, muito bem colocada, acontecem de várias intersecções do tempo, de vários desastres, do problema de mudar o futuro, mas mudar o passado também. Olha que coisa maluca, um presente que você não sabe onde está, mas você muda o futuro e muda o passado e cria outras linhas. Muito interessante mesmo. E mostra como o Flash é poderoso. Isso é uma outra coisa, um dos personagens que eu mais gosto, junto ao Lanterna Verde, que eu mais gosto, que tem uma galeria de vilão impressionante como o Batman também, muito interessante, foi muito criativo. É muito criativa a base do Flash nas histórias em quadrinhos. Isso não tinha sido transportado para a grande tela. Na série, vai, né, daquele jeito. E a gente com esse filme então consegue ter uma pequena base de como o Flash é poderoso e como é interessante o poder dele. E aí você tem que combater, dentro dessa mudança de tempo, espaço e dimensão, você tem que combater o Zod de novo. O Zod, o Michael Shannon, o ator Michael Shannon que volta pro Zod, sensacional, quer dizer, com a cara coberta ali, com aquela máscara e tudo mais, mas que esse jeitão dele e tudo mais, tá? A interpretação corporal também, legal pra caramba. Ele volta ali e a pancadaria rola solta com a Zara e ela é bem convincente e o motivo, a motivação de cada um deles é bem legal, bem mesmo, principalmente quando ela fica revoltada com a questão lá do Kal-El. É muito bom mesmo. E pessoal, várias menções e quando os mundos estão colidindo ali, você tem representado ali o Christopher Reeve, a Ellen Slater, que tem um filme que eu vou te falar, por ela inclusive eu encarava bem na época de 84, né? Você tem o Batman do Adam West representado, você tem um monte de coisa interessante ali representado, incluindo o Nicolas Cage, né? Todo mundo aqui que segue o canal já sabe a história do Nicolas Cage com personagens, com o Superman e com personagens, super-heróis. Até é bom sempre reforçar, gente, o Nicolas Cage, ele é sobrinho do Francis Ford Coppola. Em vez dele querer um nome artístico com Coppola, que seria teoricamente bom pra ele na época, ele escolheu uma coisa que eu faria também. Ele foi pro lado dos quadrinhos e pegou lá um personagem da linha C, que eu gosto muito, que é o Luke Cage, e pegou assim, mano, Nicolas Cage, colocou isso aí, gente, de tanto que ele gosta. Tem coleção de quadrinhos e tudo mais e tal. Enfim, é uma figura, parece ser uma figura do bem, é um daqueles caras como o Michael Keaton, que entendeu o negócio. Olha, Michael Keaton, Keanu Reeves, Nicolas Cage, Tom Cruise, esses caras aí, cara, eu vejo também que o Momoa também, eu vejo que também o Momoa, eles entenderam o negócio, eles entenderam, o Henry também, o Henry Cavill, eles entenderam, gente, que eles estão numa boa, são caras do bem, são caras que estão sempre pra cima, resolvendo, trabalhando, produzindo, com energia boa. Eles entenderam, acho que entenderam o sentido da vida, tão de boa na lagoa, tão tranquilos. Então, assim, aparece ali o seu Nicolas Cage também, que tem toda essa carga e tal. É legal de ver isso, é muito lúdico, é um sentimento lúdico assim que você tem assim de ver isso. E eu tô falando aqui citando, gente, mas eu poderia ficar aqui uma hora citando ali um monte de coisas que aparecem ali, que são interessantes. Aí que é o famoso fanservice a serviço do bem. Se a gente pode falar assim, se a gente pode falar assim, é algo que funciona, porque tem tudo a ver, Toda a carga é construída para esse momento épico. E é legal. E ele poderia ser mais denso, mais enraizado, ele poderia entregar mais emoção, como na história em quadrinho original, como na animação que foi feita à base do quadrinho. Poderia. Mas eles não optaram por isso. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Porque assim, optar também por isso e fazer um desastre, é melhor eu ter esse filme achando que poderia vir uma coisinha a mais, mas que ele tá redondinho, entre aspas, do que tentar fazer um monte de coisa e não fazer nada como eles já fizeram. Então, por que eu gosto do Michael Keaton? Porque eu vejo um Batman envelhecido com alguém que fez lá no passado, que mesmo que eu não gostava, cresceu, evoluiu, envelheceu, ficou mais maduro. Então, ele, pra mim, o que não funcionou no passado, agora funcionou. Por ele ter tido passado. Olha que coisa louca, né? Olha que paradoxo, olha que ironia, olha que paradoxo, né? Tudo a ver. Então, é um filme que ele coloca todas essas questões ali de uma forma que trabalha a favor do filme. Então, quando você vê um George Clooney aparecer no final, a gente fica naquela expectativa, não pelas notícias que deram, mas pelo ensejo da história, que aparecesse quem ali? O próprio Michael Keaton, ao invés de aparecer o Ben Affleck, por todo o contexto da história. Mas, quando aparece o George Clooney, dá um frescor.
O George Clooney também, que é outro cara, eu tava esquecendo, que entendeu o sentido da vida, que não se leva a sério, que tira sarro de si próprio, que brinca com o fato de ter feito um dos piores filmes de todos os tempos com o Batman dele, de ter destruído praticamente o Batman no cinema, mas que a gente aceita, que fala assim, cara, beleza, ok, porque não ficou com aquela, será? Não se escondeu, foi pra frente das câmeras, literalmente. É o cara que entendeu, ele está no entretenimento. Então ele nos entretém e também se entretém no meio do caminho. Esse é o jogo, essa é a questão. Pelo menos na minha humilde opinião. Então tá lá o George Clooney também. Então, gente, George Clooney, Christopher Reeve, Adam West, Ben Affleck e o Jeremy Irons com aquele Alfred dele. Gente, o Jeremy, ele é tão bom, mas tão bom, que tudo fica bom. Você olhava assim, puta, o Alfred tem a ver com ele? Aquele Alfred que tinha na cabeça? Não. Ele entra, ele é o Alfred. É isso que eu falo, gente, é isso que eu falo. Não tem problema a adaptação, mas poxa, tem que ter alguma coisa carismática, tem que ter uma ligação. Então, ele é aquele cara, uma palavra que eu não lembrava hoje, ele é aquele cara mais tático, é aquele cara mais guerreiro, é aquele cara mais militar. Ele é o Alfred com aquela coisa, né, das forças britânicas. E ele coloca a inteligência dele, o raciocínio dele, a tecnologia dele a serviço desse projeto do Bruce / Batman. Então, fazendo nesse contexto o verdadeiro elo da Liga da Justiça, funcionando ali como oráculo, a Bárbara funcionou pro Batman muitas vezes na história em quadrinho. Ele faz essa participação assim de junção de quem agrega, de quem faz ali também uma liderança do time. Então o Jeremy é um ator de peso, que ele coloca esse peso ali a serviço do personagem e funciona. Então ele tá em cena, sentado numa cadeira, gente, tá funcionando. A voz dele praticamente tá funcionando. Então, muito bom também a participação dele. E com ele eu vou fechar aqui o vídeo para não ficar muito longo, até porque tem a live dos cinéfilos que tá também aqui na grade e que tá com 1 hora falando sobre esse assunto, com todos os detalhes e nomes e tudo mais. Ok? Dito isso, eu vou ficando por aqui agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio aos vídeos do canal. Ufa, agora ó, nesse caso não foi como o professor Raimundo dizia, é rapidinho, vapt-vupt, ficou demorado. Mas valeu, né, pessoal? Porque o salário não ficou desse tamanho não, ficou pequenininho não. Então, valeu, pessoal. Valeu.